Quando a gente pensa em cinema, logo vem à cabeça o diretor, os atores, a fotografia. Mas e o começo de tudo? Onde a história nasce de verdade? É no roteiro. Só que, vamos combinar, existe uma ideia meio errada sobre o que ele é. Não é literatura, não é um romance. Hoje a gente vai entender o roteiro como ele é na prática. O verdadeiro projeto mestre, a planta baixa de um filme. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Um roteiro não é feito para ser lido de forma aconchegante antes de dormir. De jeito nenhum. Ele é uma ferramenta de trabalho, um documento técnico, quase um manual de instruções que diz para todo mundo, do diretor de arte ao editor de som, o que precisa acontecer. Então, para deixar bem claro, o roteiro é um documento de trabalho. Ele é a base, o alicerce de toda a indústria audiovisual. É a partir dele que todas as decisões são tomadas, sabe? As criativas, as de logística e, claro, as financeiras. Sem um roteiro sólido, uma ideia, por melhor que seja, simplesmente não vira filme. E para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, entender por que ele é o projeto executivo. Depois, vamos falar sobre as regras do jogo da formatação. E, em seguida, a gente mergulha na arte de escrever imagens, ouve umas lições dos grandes mestres e, no final, um guia prático de como começar a escrever. Ok, vamos começar por essa ideia de planta baixa. Por que essa comparação com engenharia, com um projeto executivo? O que isso quer dizer na prática? Basicamente, o roteiro tem três funções cruciais. Primeiro, ele é o guia criativo. É ele que dá um norte para o diretor e para os atores. Segundo, ele organiza toda a logística da produção. Onde vamos filmar, que tipo de luz precisa, quem contratar para elenco, tudo isso está no roteiro. E terceiro, que é talvez o mais fundamental para um filme existir, ele é uma ferramenta de venda. É o roteiro que um produtor lê para decidir se vai investir milhões numa história. Agora, vamos para a parte mais técnica. O roteiro tem um formato universal, rígido. É quase uma linguagem secreta da indústria do cinema. E olha, dominar essas regras não é uma opção, é uma obrigação para ser levado a sério. E aqui está a regra de ouro, o motivo de todo esse rigor. No mundo do cinema, uma página de roteiro equivale, em média, a 1 minuto de tempo de tela. É isso, uma convenção simples, mas genial. É por causa dela que os produtores conseguem pegar um calhamaço de 120 páginas e saber, ok, esse filme vai ter 2 horas, e a partir daí calcular o orçamento de tudo, antes mesmo de uma única câmera ser ligada. E para que essa matemática de 1 minuto por página funcione, o formato é inegociável. A fonte é sempre Corriere New, tamanho 12. Por quê? Porque ela é monoespaçada, ou seja, toda a letra ocupa o mesmo espaço. Isso garante a consistência. O papel é o padrão A4 ou letter e o alinhamento é todo à esquerda, não tem espaço para invenção aqui. E toda página de um roteiro é construída com esses 5 elementos básicos. O cabeçalho de cena, que diz se a gente está num lugar interno ou externo, onde é e que horas do dia. A ação, que descreve o que a gente vê, sempre no presente. O nome do personagem, em letras maiúsculas, logo acima da fala dele. O diálogo em si e, às vezes, uma transição, como o famoso corta-para. E olha só como tudo isso fica na página. É exatamente assim. A gente tem o cabeçalho, int, cafeteria, dia. A ação do escrevendo a Jane e aí o diálogo do Mark. É limpo, é direto, é profissional. É desse jeito que a indústria lê uma história e já consegue ver o filme. Certo, já entendemos as regras, a parte chata, digamos assim. Agora vamos falar da arte. Porque escrever um roteiro não é sobre usar palavras bonitas ou frases poéticas. É sobre criar imagens. Imagens poderosas na cabeça de quem está lendo. E aqui está o mandamento número 1 de qualquer roteirista. Mostre, não conte. É a diferença entre escrever "ele está triste" e descrever uma ação que mostra essa tristeza. Tipo, ele encara o próprio reflexo no espelho, suas mãos tremem e ele desvia o olhar rapidamente. O cinema é uma mídia visual. Sentimentos precisam virar ações que a câmera consiga filmar. Uma coisa que chama muita atenção quando se pega um roteiro profissional é a quantidade de espaço em branco na página. Parece até que tem pouca coisa escrita. Mas por que isso? Esse espaço em branco é importantíssimo. Primeiro, ele força o roteirista a ser econômico, a ir direto ao ponto. Ele também deixa o roteiro super fácil de ler no set de filmagem, no meio da correria. Isso cria uma leitura rápida, dinâmica e, principalmente, evita aqueles blocos gigantes de texto que são impossíveis de filmar e que deixam a leitura arrastada. A arte do roteiro,
Claro, não surgiu do nada. Ela foi sendo refinada por grandes teóricos, gente que dedicou a vida a entender como as histórias funcionam. Vamos dar uma olhada rápida no que alguns desses mestres nos ensinaram. Robert McKee, por exemplo, nos ensina uma coisa fundamental. Toda cena precisa ser um evento. O que isso significa? Que a vida do personagem tem que mudar de alguma forma do começo ao fim da cena, seja para melhor ou para pior. Se nada muda, se o personagem entra e sai da cena do mesmo jeito, então essa cena não serve para nada e precisa ser cortada. Simples assim. Já o Sid Field era quase um matemático da estrutura. Para ele, um roteiro funciona como um relógio, com uma precisão incrível. O primeiro ato tem que acabar ali pela página 30, o grande ponto de virada da história tem que acontecer perto da página 60, e por aí vai. Ele defendia que é essa estrutura que cria o ritmo que o público inconscientemente espera de um filme. E a Linda Seger nos lembra de uma verdade que às vezes dói, mas é essencial. A escrita de verdade acontece na reescrita. O primeiro rascunho, aquele é só para colocar a história de pé, tirar da cabeça e botar no papel. É nas revisões seguintes que o roteiro ganha força, que os diálogos ficam afiados e a história encontra seu verdadeiro potencial. Bom, com toda essa teoria, a pergunta que fica é: e aí, como é que se começa? Como dar o primeiro passo para escrever um roteiro de verdade? Vamos ver umas dicas bem práticas. 4 passos que podem ajudar muito. Primeiro, use um software profissional. Celtics, Writer Duet, tem vários, até gratuitos. Eles cuidam de toda aquela formatação chata automaticamente. Segundo, leia roteiros, muitos. Pegue seus filmes favoritos, procure o roteiro na internet e veja como as palavras viraram as imagens que a gente ama. Terceiro, domine a arte do subtexto. Lembre-se que o que um personagem não diz é muitas vezes o mais importante. E quarto, capriche na primeira página. Ela é seu cartão de visitas, tem que agarrar quem lê e não soltar mais. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Se um roteiro não é uma peça de museu, mas sim um organismo vivo que muda e evolui a cada nova versão, que história ao nosso redor, talvez uma história pessoal ou uma que a gente ouviu por aí, merece ser contada, ser reescrita até virar um grande filme? A resposta pode ser o começo de tudo.